No Café com Fé de hoje, nós iremos estudar as lições da vida da mulher de Jó e de Jó. Isso porque é preciso que a gente compreenda um pouco sobre a história desse casal, para que a gente tire as lições que a mulher de Jó pode nos ensinar através da sua vida e da sua história com o seu marido. A mulher de Jó ficou conhecida por pronunciar aquela frase que diz: amaldiçoa teu Deus e morre. A gente conhece ela por conta dessa expressão tão forte que ela disse, né, em um momento de dor e sofrimento ao seu marido Jó. E aí nós vamos estudar um pouquinho aí sobre a história desse casal para que a gente compreenda, né, o porquê da mulher de Jó ter agido assim e ter se sentido com tanta dor e sofrimento a ponto de pedir que seu marido amaldiçoasse o próprio Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, seja muito bem-vinda. Louvo a Deus por sua vida. Já pega o seu café, já pega a sua Bíblia. Esse é o nosso devocional diário Café com Fé, onde a gente tem estudado lições preciosas das mulheres da Bíblia e trazido questões relacionadas à fertilidade, à fé, e nos fortalecido e aprendido juntas diariamente aí sobre as histórias bíblicas. Bom dia, graça e paz, Deus abençoe. Jó foi conhecido como um personagem na Bíblia que passou por muitas provações, né? O livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia e Jó se submeteu a severas provas e o seu sofrimento era físico, emocional e mental. Lembra que eu falo para vocês muito? Eu preciso até fazer um conteúdo sobre isso, que nós somos formados pelo corpo, que é o físico, as nossas emoções, que é a nossa espiritualidade, são regidas pela nossa espiritualidade, e a nossa mente. Nós somos formados por esses três pilares. E por que é importante saber isso? Porque é o equilíbrio desses três pilares que permite uma vida. Então, aí dentro de você, aí no seu corpo, precisa estar tudo em equilíbrio. E aí a gente já começa vendo aqui no estudo de Jó que as severas provas que Jó passou durante a sua vida, afetaram os três pilares, o físico, o espiritual e o mental. Porém, Jó jamais negou sua fé em Deus. Sua fé tem sido grande exemplo para todos os cristãos em todas as partes do mundo até os dias de hoje. Apesar de tudo que o Jó viveu, em momento nenhum Jó questionou a Deus. Questionou se Deus estava agindo corretamente, se Deus o havia esquecido, né? Jó foi fiel ao Senhor, mesmo em meio à dor, a sofrimento. A gente vai ver aqui ao longo da história de Jó que tudo foi tirado de Jó. Jó perdeu tudo, mas por um motivo. E aí, quando eu digo para vocês que a dificuldade para engravidar não é um castigo, não é uma prova, é uma preparação, é um chamado para que você esteja pronta para viver uma maternidade consciente. A gente vai comparar muito a história de Jó, porque eu sei que muitas de vocês estão há muitos anos tentando engravidar. Mas existe uma causa, existe um motivo, existe um para quê disso tudo, né? No primeiro capítulo de Jó, lemos que ele era um homem rico, mas que temia muito a Deus e andava retamente. Porque ainda se tem, né, um preconceito muito grande de que pessoas que têm dinheiro não têm Deus. E a gente já começa quebrando esse paradigma na história de Jó. O problema não é ter dinheiro, né? O problema é o que você... o uso, né? O bom uso que se faz das riquezas que o Senhor permitiu, né, que você tenha.
Ele e sua esposa tinham 7 filhos e 3 filhas. A mulher de Jó deu à luz a 10 filhos. Jó fielmente oferecia sacrifícios a Deus em favor de sua família. Ele dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Do ponto de vista humano, não se podia encontrar nenhuma falha em Jó. Lemos no livro de Jó 6 a 12, uma conversa fascinante. Satanás disse a Deus que a única razão pela qual Jó era tão justo e fiel era porque Deus o abençoara muito. Se todas as bênçãos lhe fossem tiradas, Jó certamente amaldiçoaria Deus. E Satanás assim pensou. Deus, em sua perfeita sabedoria e conhecimento, disse a Satanás que permitiria que ele fizesse qualquer coisa, exceto tirar a vida de Jó. Deus tinha 2 propósitos. Olha, prestem atenção, porque é uma pergunta que muita gente faz, né? Deus tinha 2 propósitos ao permitir a aprovação de Jó. Lembra que eu acabei de falar que existe um motivo para você estar vivendo a dificuldade para engravidar? Mostrar que Satanás estava errado quanto ao caráter de Jó e seus motivos para servir a Deus. Porque o diabo questionou a fé de Jó, dizendo que Jó só era fiel a Deus porque era rico, porque nada faltava a Jó, porque Jó tinha tudo o que precisava. E o Senhor Deus conhece o nosso coração. E é isso que eu disse, não quer dizer que porque se tem dinheiro não se pode servir a Deus. Tudo provém do nosso coração. Deus conhecia o coração de Jó. E por isso ele tinha absoluta certeza de que não importasse as provações, Jó se manteria fiel ao Senhor. E o segundo propósito era usar a provação para atrair Jó para mais perto do Senhor. Porque embora Deus conhecesse o coração de Jó, ainda haviam falhas, né, que aos olhos humanos não se via, porque para os homens Jó era um exemplo perfeito de cristão. Mas Deus queria ainda mais de Jó, queria Jó ainda mais perto dele. E aí às vezes a gente tá naquela oração assim, e eu tenho escutado muito isso. Senhor, mas eu já fiz tudo. Por que está demorando tanto? Senhor, eu já estou cansada de fazer tudo. Às vezes, aos seus olhos, você já fez tudo. A gente acha que não tem mais nada para fazer. E talvez a nossa oração tenha que ser diferente. Senhor, eu já fiz tudo, me dá meu milagre. Senhor, o que eu ainda preciso fazer? O que eu ainda não estou vendo que eu preciso ver, o que eu ainda não aprendi que eu preciso aprender para que o meu milagre chegue. Na semana passada, no domingo, se eu não me engano, eu até comentei no Café com Fé que na semana passada eu tive uma experiência surreal com Deus nesse sentido. Nós estamos passando por algumas mudanças aqui e precisando tomar decisões importantes. E eu estava orando a Deus por essas decisões, e as coisas pareciam caminhar por um jeito, e eu estava orando por isso, e aí de repente as coisas começaram a dar errado. Tudo que a gente já havia planejado, decidido, começou a dar errado, e não seria mais daquele jeito. E aí eu meio que me desesperei, porque eu falei, Senhor, como assim? Não tô entendendo. E aí eu respirei fundo, pisei no freio, e me veio aquele sentimento, né? E como eu trago isso muito para vocês, eu digo que o Café com Fé é, para mim, um aprendizado diário. Mais do que estar compartilhando com vocês a palavra, eu também estou aprendendo, porque também é fonte de bênção na minha vida. E eu também erro muito e aprendo todos os dias, né, com os meus erros. Eu percebi que a minha oração estava muito focada naquilo que eu queria, naquilo que eu tinha idealizado e imaginado como seria, vamos dizer, a situação perfeita e ideal. Quando eu percebi que eu estava querendo controlar tudo para que tudo acontecesse do jeito que eu idealizei, eu percebi que o meu erro estava ali. Eu mudei a minha forma de orar, eu mudei o meu olhar para a situação
E aí as coisas novamente começaram a dar certo, mas começaram a dar certo de um jeito diferente. Não do jeito que eu estava visualizando, imaginando, idealizando que era o jeito certo. Deus começou a agir e as coisas de novo começaram a dar certo. Para o resultado final é o mesmo, mas as coisas deram errado do meu jeito para dar certo do jeito de Deus. E estão dando certo, mais porque um dia de cada vez vivendo aquilo que o Senhor tem colocado na nossa frente e que a gente tem decidido mais segundo o coração de Deus. Então, a gente precisa rotineiramente se policiar e olhar e avaliar se você está orando igual todos os dias, né? E a gente vê esse um dos motivos de Deus querer permitir que o diabo tentasse, né, provasse a fé de Jó, porque Deus sentia que Jó ainda precisava estar mais perto dele. Então, mesmo quando você achar que já fez tudo e ainda sentir que o seu milagre está longe, ainda sentir que as coisas continuam dando errado, quando tem tudo para dar certo, mas está dando errado, muito provavelmente não é o destino que está errado ou que não é para ser. É a forma como você quer que as coisas aconteçam até que você chegue lá. Talvez Deus queira que você passe por um outro caminho, igual nós falamos dos escravos, né, do deserto. Eles não precisavam caminhar 40 anos no deserto, mas eles se rebelaram contra Deus e demonstraram que eles precisavam aprender muito ainda para só então poder entrar na Terra Prometida. E assim muitas vezes acontece com nós, e eu vivi isso, mesmo já estando tão, vamos dizer assim, gaga de tanto repetir isso aqui todo dia para vocês, eu ainda caí no mesmo erro e na mesma falha. Então, quando eu me dei conta epa, não tá certo assim. Alguma coisa tá errada e eu preciso ser humilde para dobrar o meu joelho e reconhecer e conseguir compreender o que tá errado. E eu compreendi que era a forma como eu queria que as coisas acontecessem. Não é a bênção, o destino final que estava errado, mas a forma, né, a jornada até chegar lá. A forma como eu estava conduzindo as coisas. E aí, quando eu compreendi isso e deixei Deus cuidar de tudo, as coisas voltaram a dar certo. Entende? Lá em Jó 1, de 13 a 19, e o verso 22, nos diz que em qualquer coisa que viesse a ocorrer na vida de Jó, impactaria toda a sua família, inclusive a sua esposa. E agora a gente começa a olhar para a participação da esposa de Jó nessa confusão toda que se inicia na vida de Jó, a partir dessa provação que o diabo tem para com a vida de Jó. Sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, e veio o mensageiro de Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeam junto a eles. De repente, deram sobre eles e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-se a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-lhe a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei. Também falava este ainda quando veio outro, estando seus filhos e suas filhas comendo e bebendo na casa do irmão primogênito. Eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para lhe trazer a nova. Em tudo isso Jó não pecou e não atribuiu a Deus a coisa alguma. Tudo foi tirado de Jó num estalar de dedos. Uma coisa por uma ele foi perdendo. E inclusive os filhos.
E aí que entra a mulher de Ló, né? A mulher de Ló, ela não é citada na Bíblia, não é dado o nome dela, né? Ela só aparece realmente como a mulher de Jó, perdão. As provações de Jó e sua reação diante delas são sempre temas de discussão e pregação. Mas nós quase nunca pensamos e falamos sobre sua esposa. Sabemos que, de igual modo, ela foi profundamente afetada pelo que aconteceu com seu marido. Ela também perdeu tudo. Era esposa de um homem rico, viviam em abundância, sem necessidades. Não somente perdeu repentinamente toda a fortuna, mas também sofreu com a morte de todos os filhos. Ela carregou os 10 em seu ventre, os viu crescer e agora estavam todos mortos. Se você conhece alguém que experimentou a morte de um filho, certamente sabe o quanto isso é difícil. Somente podemos imaginar a profunda tristeza que a mulher de Jó sentiu com a perda de todos os seus filhos. Como se não fosse suficiente, Satanás continuou atormentando Jó. O próximo ataque afetou o corpo de Jó, com feridas tremendas e dores. Geralmente é mais fácil suportar nossa própria dor do que permanecer ao lado de pessoas que amamos, somente vendo-as sofrer e sem poder ajudá-las. Nesse ponto, quando viu o quanto Jó, seu marido, estava sofrendo, a fé da sua esposa ficou ainda mais abalada. E em sua dor, ela grita ao seu marido: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o Deus e morre. Lá em Jó 2:9, essa frase tão conhecida, né? Pouco se fala sobre a mulher de Jó, mas essa frase ficou muito conhecida pela força e pelo impacto, né, dessa frase. E aí a gente consegue compreender, né? Se a gente estivesse no lugar da esposa de Jó, acredito que nós teríamos se sentido exatamente como ela. Ela já estava sentindo a perda de tudo que tinham dos filhos e ainda vê o marido sofrendo e ela não consegue ajudar e fazer nada. Ela se revoltou. E aí diz assim, que não se justifica, né, a reação dela, porque quem estava sofrendo era Jó e Jó permanecia firme e fiel a Deus, apesar de todo aquele sofrimento. Na verdade, ela instava seu marido para que amaldiçoasse a Deus. Talvez tenha pensado que se Jó amaldiçoasse Deus, ele morreria de um modo fulminante e não sofreria mais. A resposta que seu marido lhe deu está relatada no livro de Jó 2:10. Falas como uma doida. Temos recebido o bem de Deus há tantos anos e agora não receberemos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou contra a Deus. A Bíblia não diz qual foi a reação da mulher de Jó, mas a fé deste servo pode ter ajudado a sua mulher em um momento de fraqueza. Observe que, apesar da sua fé ter falhado exatamente quando seu marido mais precisava de ajuda, ela permaneceu ao lado de Jó. Ela não o deixou sofrer sozinho, nem tampouco o abandonou. Permaneceram casados durante a provação. Lá em Jó 19, narra o lamento de Jó, pois até o hálito era intolerável à sua mulher. Era intolerável à sua mulher. Ela deve ter se aproximado o suficiente para experimentar e perceber os aspectos colaterais de sua provação. Seu corpo enfermo tornava seu hálito horrível. Certamente ela tentou confortar Jó e ajudá-lo em tudo que estava ao seu alcance. Eu imagino que depois dela ter dito, né, para Jó amaldiçoar Deus, a reação de Jó meio que deixou ela assim, acanhada, envergonhada. E aí ela se sentiu não na obrigação, né? Porque ela estava ali do lado de Jó. Ela poderia ter deixado Jó ir embora. Mas a partir desse momento a gente vê que Deus trabalhou no coração dessa mulher. E por mais difícil que estivesse a situação de Jó,
ela provou a fidelidade ao seu marido. Ela esteve do lado do seu marido durante todo esse tempo, né, difícil. E aí, o que aconteceu depois que eles passaram juntos por essa tribulação? As bênçãos foram restauradas sobre a vida deles. A Bíblia completa a narração quando o período de prova de Jó chega ao fim e Deus disse que ele já havia sofrido o suficiente. Jó manteve-se fiel a Deus, provando vitoriosamente a Satanás que suas acusações eram erradas. Deus, em seu amor, restaurou a saúde e as riquezas de Jó. Lemos que Deus abençoou Jó e sua esposa com mais riquezas materiais do que existiam antes. Também lhes deu 7 filhos, 3 filhas, e suas filhas eram as mulheres mais bonitas daquela região. O livro de Jó não menciona sua esposa nos capítulos finais, mas ela provavelmente esteve presente para compartilhar a alegria de ver todas as bênçãos de Deus em seu lar mais uma vez. Perceba que Deus restaurou inclusive os filhos e diz que ainda deu às filhas mulheres a beleza maior de todo aquele tempo, né? E aí encerra dizendo assim, que o livro de Jó nos ensina muitas coisas, que embora os acontecimentos tenham sucedido principalmente com Jó, sua esposa esteve ao seu lado em todo o tempo. Vemos que as bênçãos abundantes foram frequentemente seguidas por severas provações. Às vezes, olha que importante isso daqui, é uma coisa que eu falo muito. Às vezes, quando estamos passando por provações, não compreendemos. Deprimimos-nos, pensamos que Deus nos esqueceu e que jamais nos abençoará, o que não é verdade. E é o que eu digo quase todos os dias, para não dizer todos os dias aqui. Às vezes, uma provação é também uma bênção, um tempo de preparação. Deus, que conhece todos os aspectos da nossa vida, pode usar provações para nos limpar de falhas invisíveis, inconscientes, coisas que às vezes você está fazendo. Por exemplo, eu acabei de dar o exemplo na própria oração, talvez até a forma como você ora não está dentro dos objetivos, né? Ao término delas, toda a nossa vida fica mais bela, nossos testemunhos mais poderosos, nossas orações mais profundas, pois as misericórdias do Senhor permitiram que fôssemos provados. Jó deve ter compreendido este conceito ao escrever estas palavras no capítulo 23. Mas ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, sairia eu como o ouro. As joias de ouro são muito apreciadas em todo o mundo. Porém, antes de se converter em belos objetos aos olhos, o ouro é submetido a altas temperaturas para que sejam eliminadas as impurezas. Olha isso, prestem atenção. Somente então o ouro pode ser convertido em formosas joias admiráveis. É encorajador saber que Deus está no controle e tem o conhecimento de todas as coisas. Nada pode acontecer em nossas vidas sem que Ele saiba e permita. Em 1 Coríntios 10:13, lemos esta promessa: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Lá em 1 Coríntios 10:13, depois se você quiser abrir sua Bíblia aí. Não importam quais sejam as circunstâncias, devemos agir como Jó, e provavelmente como sua esposa também o fez. Adoremos a Deus e dizemos: bendito seja o seu nome, Senhor. E aí, o que mais ressoou forte aqui no meu coração nessa palavra foi Deus conhecer o coração de Jó. E Deus terá certeza de que não importasse que tudo faltasse a Jó,
mas Deus sabia que Jó se manteria fiel. Da mesma forma, Deus conhece o meu coração, conhece o seu coração. E se Ele está permitindo que você viva essa dificuldade hoje, é porque Deus sabe do seu potencial, da sua capacidade. E muito provavelmente você mesma duvida e não tem conhecimento da sua força. A dificuldade para engravidar nos torna muito mais conscientes, muito mais fortes. Esses dias, conversando com um amigo de infância, ele levantou essa questão e eu achei muito interessante por isso vir de um homem, né? Ele disse assim que muito que provavelmente, até inconscientemente, ele já havia analisado que eu tinha me tornado uma mãe incrível para os meus filhos, e ele fez uma relação com isso, a questão de eu ter vivido uma dificuldade para engravidar. Ele me disse assim que é muito claro que mulheres que vivem a dificuldade para engravidar vão valorizar muito mais ter filhos, né? Vão dar muito mais valor à vida de mãe, a viver a maternidade, né? Nós vamos ser muito mais conscientes, vamos querer muito mais, né? E de fato, com tudo na vida, quando a gente quer muito uma coisa, quando a gente consegue, a gente cuida, a gente tem todo um zelo, né? E com a maternidade é a mesma coisa. Então, se Deus permitiu que você esteja vivendo essa dificuldade, é porque Deus está te dizendo que você pode e precisa ir além. Que existem coisas aí que ainda precisam e podem ser melhoradas, talvez até curadas, deixadas, né? Para que você evolua, para que você mude de fase, né? Para que você possa ter a sua essência restaurada. Porque desde a nossa infância, desde que a gente sai da barriga da nossa mãe, tem relatos até de feridas emocionais que são causadas em nós ainda no ventre da nossa mãe. Então você começa a ver a importância da gente se cuidar emocionalmente, se fortalecer espiritualmente, para que a gente não venha a ferir os nossos filhos ainda no nosso ventre também. É isso que Deus nos chama, é para isso que Deus nos chama, porque Deus sabe, né, o quanto você tem potencial para ser uma pessoa ainda melhor, para ser uma mãe ainda melhor, né? Talvez existem coisas aí dentro de você que você sozinha não está conseguindo ver, mas Deus sonda o seu coração, Deus conhece. Existem dores aí, existem vozes aí que ficam falando na sua cabeça, te causando medo, culpa. Eu estou acompanhando, talvez ela vá até assistir, eu estou acompanhando uma mentorada que fez a transferência de embriões na semana passada. E é uma montanha-russa de emoções. Ela me manda mensagem dizendo assim, yes, estou confiante. Meia hora depois, 20 minutos depois, ela, ai meu Deus, bateu uma tristeza aqui, meu pai, será que vai dar certo? Eu falo, gente, ou você confia no Senhor ou não confia. Não dá para ir e vir, não dá para pôr um pezinho lá no deserto e outro aqui no paraíso. Aí você põe outro pé no deserto e outro de volta no paraíso. Tem que confiar em Deus, assim como Jó, por isso que diz aqui, ó, Jó confiou em Deus, não importando a situação. E aí Deus restaurou tudo que Jó havia perdido e ainda lhe deu muito mais. Porque Deus conhecia o coração de Jó e sabia que Jó tinha capacidade para ir além. Que Jó precisava passar por um tempo de dificuldade para ir além. Porque talvez Jó tivesse ficado naquela vida estável ali para sempre, não tivesse evoluído, não tivesse... E, inclusive a mulher de Jó, que lição essa mulher aprendeu? E que lição ela nos dá que ela permaneceu firme e fiel ao seu marido, não importando as dificuldades. Permaneça fiel ao Senhor. Não dá para confiar no Senhor desconfiando. Não dá para acreditar que Ele vai fazer e no instante seguinte questionar que está demorando. A história aqui não nos conta quantos anos demorou, né, o deserto de Jó e da sua família. Por quanto tempo Jó passou por essa situação? Não diz exatamente aqui. Mas com certeza não foi um dia ou dois, né? Foi um tempo de sofrimento, foi um tempo de crescimento na presença do Senhor. Que a sua dificuldade para engravidar
consiga ser um tempo de bênção na sua vida, um tempo de crescimento, um tempo de fortalecimento, para que você consiga compreender aonde Deus quer te colocar, para então te dar o teu milagre. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, chego em tua presença para te louvar e te agradecer, te pedir que nos perdoe por todos os nossos pecados, pelas vezes em que duvidamos, Senhor Deus, e até questionamos a sua vontade, ó Pai. Que nós possamos compreender, Senhor Deus, qual é o teu desejo sobre as nossas vidas, qual é o teu propósito em cada uma das dificuldades, Senhor. Quais são as lições poderosas que nós precisamos aprender. Traz, Senhor Deus, à tona, nos mostra quais são as feridas, Senhor Deus, que estão abertas e precisam ser curadas, para que nós possamos, Senhor Deus, ser mães por inteiras, mães abençoadas e que abençoam a vida dos nossos filhos, Senhor Deus. Permita a cada lar onde essa palavra chegar, Senhor Deus, a bênção de receber a vida, Senhor Deus. Que cada mulher, Senhor, que deseja se tornar mãe e que ouça essa palavra nessa manhã, tenha o seu coração tocado, Senhor Deus. Que o Senhor possa aí no íntimo, Senhor Deus, no interior de cada mulher dessa, Senhor Deus, mostrar o que é que o Senhor quer fazer, Senhor Deus, neste lar, nessa casa, nessa vida, Senhor, para que ela possa de fato receber, Senhor, a bênção de gerar. Que o Senhor possa trabalhar, Senhor, no coração e na vida de cada preciosa que nos ouve nessa manhã. Aonde essa palavra chegar, Senhor Deus, que ela seja fonte de bênção, que ela seja, Senhor Deus, a porta de entrada do milagre na vida e na casa de cada uma dessas mulheres preciosas, Senhor Deus. Eu oro nesta manhã pedindo que nos abençoe, que nos proteja e nos guarde, Senhor Deus, de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco neste dia. Que abençoada seja a nossa terça-feira. Gratidão. Um beijo no coração. Deus abençoe.